Você conhece Samaria? Na história do povo de Israel, a Samaria, já disse, ficava entre a Judeia e a Galileia. Geograficamente era necessário Jesus cruzar a Samaria para chegar à Galileia. No entanto, para o que o Senhor queria realizar ali, também era necessário Jesus passar por lá. Samaria. Quem sabe da história do povo de Israel no tempo dos reis? Vocês se lembram que Deus honrou o rei Davi e usou no final dos seus dias a ele para preparar todo o material para a edificação do templo em Jerusalém, né? E o seu filho Salomão executou essa obra e construiu um templo para o Senhor em Jerusalém. Vocês sabem dessa história, certo? Só que na velhice de Salomão, ele caiu. Ele tomou muitas mulheres estrangeiras e essas muitas mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração. Ele passou a também adorar ídolos que essas nações estrangeiras adoravam. E com isso, Deus então fez com que a sua descendência perdesse o reino. Não todo o reino, mas uma parte do reino. E o que aconteceu? No tempo do seu filho Roboão, vocês estão sabendo da história, não? Conhece a história? Então, no tempo do seu filho Roboão, né, o povo estava reclamando, se queixando das pesadas taxas, né, carga de impostos, né, sobre o povo, né, ali, e pediram para o rei Roboão baixasse um pouco a taxa, o imposto, né? Mas Roboão, em lugar de tomar conselho pelos mais velhos, pelos mais experientes, tomou conselho pelos seus conselheiros mais novos. E esses conselheiros mais jovens lhe aconselharam para que o povo parasse de reclamar, vamos fazer pesar mais ainda o jugo, né? fazer as taxas ficarem mais pesadas ainda, para eles pararem de murmurar. Irmãos, isso fez o quê? Fez com que 10 tribos se revoltassem contra Roboão, e das 12 tribos, 10 tribos seguiram a Jeroboão e fizeram de Jeroboão rei sobre eles, e assim a nação de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino de Israel, que é o reino do norte, né, onde desse reino Jeroboão reinava, e Roboão ficou apenas com 2 tribos, ficou sendo o reino de Judá. Então, o livro dos reis e o livro das crônicas, né, ali descrevem esses reis do norte, rei do sul, rei de Israel e rei de Judá, tá bom? E esses reis do reino do norte, reino de Israel, quase que a maioria, quase que todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor permitiu que esse reino fosse o quê? Fosse tomado, conquistado pelo rei da Assíria. E o rei da Síria que conquistou, né, esse reino do norte, eu esqueci de falar, o reino do norte tinha por capital Samaria, tá? Isso está em 1 Reis 16, dá uma olhada. 1 Reis 16, versículo 24. De Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Vocês veem aqui, tem rei de Israel, rei de Judá, são 2 reinos, tá? E reinou Acabe,
filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Então, o reino do norte, o reino de Israel tinha por capital Samaria, tá? Samaria. Só que quando os assírios, né, conquistaram Samaria, o que eles fizeram? Transportou o reino de Israel para diversas nações pagãs, espalharam o povo e trouxeram os povos dessas nações estrangeiras para povoar Samaria. E essa era uma tática antiga de você exterminar com uma civilização, exterminar com um povo. Quando eu estive 2 vezes, né, no Iraque, porque a minha empresa de engenharia que eu trabalhava havia sido contratada para fazer o projeto do metrô de Bagdá, no Iraque. E quando eu estava lá, estava uma luta do Saddam Hussein, né, querendo exterminar o povo curdo que fica ao norte do Iraque. Saddam Hussein fez uma proposta para os curdos, que prometeu dar-lhes casa de graça e espalharia eles por todos os 4 cantos do Iraque. E os curdos não concordaram, porque essa era uma tática já velha, né, de exterminar um povo. Os irmãos entenderam? Então, o rei da Síria quis exterminar o reino de Israel, levando Israel para povoar nas terras pagãs, e trouxe os povos pagãos para povoar Samaria. Vocês entenderam? E assim ocorreu. Só que em Samaria, o povo principal foi transportado, mas havia sobrado no meio do mato, os pobres. Os pobres ficaram. E esses pobres, com cruzamento de sangue, acabaram gerando em Samaria um povo misto com sangue dos estrangeiros com o sangue judeu. Vocês entenderam? Então, aí surgiu os samaritanos. Os samaritanos, né, e os judeus não se dão, porque os judeus, né, acham que os samaritanos não são judeus, eles são de povo de um sangue misto. Mas, irmãos, em Samaria, eles seguem o Pentateuco de Moisés, seguem os 5 livros de Moisés, tá? Então, isso só para vocês conhecerem um pouco melhor essa história. Irmãos, e outra coisa, vocês se lembram que quando o templo, mais tarde, o reino de Judá também foi exterminado, também foi conquistado pelo rei da Babilônia, certo? E 70 anos depois, Deus prometeu que usaria um rei, né, estrangeiro, que é o rei Ciro, que publicaria um decreto para que o povo voltasse para restaurar a construção do templo, certo? Então, no tempo do livro de Esdras, dá uma olhada, Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículos de 1 a 5, aqui tem tudo a ver com Samaria, tá? Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Olha essa proposta. Porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. O rei da Síria é que transportou esses povos para Samaria. Vocês estão entendendo? Porém, Zorobabel, Jesua
E os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos edificaremos, sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra, irmãos, essas gentes da terra são o povo de Samaria, sabia? Então esse povo de Samaria foram contra a reedificação do templo de Israel, tá? Então aqui diz: então a gente da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, e até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Por isso, irmãos, que os judeus não se dão com os de Samaria, tá? E também no tempo de Neemias, quando Neemias retornou para reedificar os muros de Jerusalém, Neemias capítulo 4, também os de Samaria saíram contra, tá? Neemias 4, versículos de 1 até 6. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Vocês estão entendendo? Então Sambalate era o governador de Samaria, tá? Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quer dizer, os judeus foram dizimados. Eles são fracos. Eles vão voltar a reedificar? Não, eles não vão voltar a reedificar, não. E estavam com ele Tobias, o amonita. Tobias era amonita, mas Sambalate era governador de Samaria. E Tobias ajudava, né, Sambalate, né, para se opor à reedificação e à restauração dos muros de Jerusalém, né? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois se provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, né? Então aqui está a história de Samaria no meio da história do povo de Israel, né?